Vocês! Feliz Natal! Como vocês estão? Que bom estar aqui com vocês hoje. Pedimos desculpas pelo atraso para começar, mas Elton teve um probleminha de conexão, porque está em outro país e a gente tentou organizar, mas não deu certo. Então, né? Foi tempo de eu jogar água na cara e vir aqui. Cara lavada, e é isso que temos para hoje. Como vocês estão? Como foi de festa ontem? Que vocês aproveitaram? Sabe o que eu achei legal? Teve muita gente no meu direct falando assim: o Natal tá servindo para eu colocar os protocolos em dia. Porque tá acontecendo um monte de intervenção, porque estão bedelhando na minha vida, e esse tá sendo uma ótima oportunidade para eu colocar os limites em dia. Então, que legal! Natal servindo aí, né, de inspiração para colocar os protocolos em dia. Vamos falar hoje sobre decisão. A importância de decidir realmente, de quando muitas vezes a gente acha que decidiu e não decidiu. O quanto essa ansiedade, essa não decisão vai te gerar uma ansiedade, vai te gerar danos. E o quanto decidir é importante. É o processo mais importante que você tem de tudo que você está fazendo, quando a gente fala do PDA. Beleza? Então, nesse momento de final de ano, quantos de vocês já sentaram, já pensaram nas metas do próximo ano, já pensaram no que vocês querem fazer de diferente, no que vocês querem mudar, no que você vai mudar e o que você vai fazer diferente. Ah, tá me avisando aqui que temos Celebre Comigo. Vamos trazer aí. Celebre Comigo de Natal, que delícia! Então, vão pensando aí, enquanto trazem o Celebre Comigo, sobre isso. O que você está tentando, coloquem aí para ver no chat. O que você está pensando em fazer nos próximos dias, no próximo ano? O que você está pensando de fazer de diferente? Quais são as suas metas? O que você está pensando para o próximo ano? Coloca aí para mim e a gente vai falar sobre a importância da decisão em tudo que você quer conseguir. Muitas vezes você acha que decidiu, mas não decidiu. Nós vamos falar sobre isso. Oi, Thaisa, tudo bem? Como você está? Você é aliada? Você é anfitriã? Precisa aceitar minha Peraí, solicitação. abre aí Precisa aceitar minha seu... solicitação de áudio. Libera aí. Tem um convite que eu te mandei agora e no canto esquerdo, inferior, tem um microfonezinho. É só clicar nele que libera. Agora, tá me ouvindo? Sim, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Diga, você tá vindo trazer alguém ou você vai vir fazer o Celebre Não, eu comigo? sou aliada. Maravilha. Conte desde quando você tá aqui, qual GPS você é? Eu tô aqui desde o dia 15 de novembro e na sexta-feira eu fui regionalizada para o GPS RJM 217. Que gostoso. E qual foi seu de repente? Então, assim, só para poder, né, ter uma noção, a minha vida inteira, eu sofri uma dependência emocional com a minha mãe, onde eu nunca fui ensinada a tomar decisão. Então, o meu corte de cabelo, a minha roupa, o meu esmalte, era tudo decidido pela minha mãe. Eu não tinha autonomia nenhuma da minha vida. Me casei achando que eu ia sair dessa situação. 6 meses depois, a minha mãe ficou doente e nós fomos morar com ela para cuidar dela. Passei 10 anos nesse processo, né? E aí, em 2017, minha mãe faleceu e a gente começou a passar por muitas situações financeiras difíceis, tudo muito apertado, vivendo de autonomia, porque, como o Elton fala, né? Enquanto eu estava com a minha mãe, pelo menos a questão financeira era suprida, porque ela e a minha avó tinham uma pensão alta, né? Eram esposas de marítimos, então eu sofria a parte emocional, mas o financeiro estava funcionando. E quando ela faleceu, nós desmoronamos, né? E nesse processo todo, o que ficou mais difícil foi que em setembro desse ano nós perdemos o nosso filho de 7 anos. Ele teve um problema, né, de saúde, nunca tinha tido nada, mas
de repente, ele, em 2 dias, ele faleceu. E o meu mundo entrou de cabeça para baixo, né? Eu fiquei 2 meses em depressão, porque toda a minha vida era em função dele, tudo funcionava para ele, né? E eu achei que não ia conseguir me levantar. E aí foi quando começou o resgate dos otimistas, que eu me interessei, olhei, me cadastrei lá, assisti o primeiro dia, e como, né, a gente tem aprendido também, né? Eu olhei assim, parecia bom demais para ser de verdade, né? Falei assim, não, isso aí é só mais alguém querendo arrumar dinheiro, querendo vender algum programa, porque isso aí não funciona. Na metade do primeiro dia lá, eu parei de assistir. Entendeu? Eu falei assim, não, isso aí não é para mim. Isso não tem nada a ver comigo. Mas aí, como eu tinha preenchido o cadastro, um dos aliados, né, ele entrou em contato comigo, me ligou, e na conversa com ele, ele falou assim, cara, você tem tudo para entrar no GPS, você tem um perfil e, né? E como assim? Como a minha vida Ficava já com a estava, gente. como já estava tudo ruim mesmo, eu falei assim, o que custa, né? Vamos, vamos tentar experimentar isso para ver. E olha, eu em 10 dias eu assisti, eu maratonei, né, a jornada toda, porque eu fui assistindo um atrás do outro, entendeu? Fazendo os processos, né, mas como deviam ser. Comecei a rodar os protocolos de medo, porque por causa da perda do meu filho, né, eu estava com medo de tudo. Nesse mesmo período, eu estava como sócia da minha tia, e a minha tia desfez a sociedade, porque ela não queria mais. Então, me vi também sozinha com uma empresa para tocar, sem saber como é que eu ia fazer, porque era ela que administrava tudo, também com outro processo de dependência emocional. Então, todas as decisões eram tomadas por ela. E aí comecei a rodar os protocolos de medo, comecei a rodar os protocolos de dependência emocional. E como, né, a gente tem ouvido, de repente, em 10 dias eu consegui bater a meta do mês. Eu não estava vendendo nada, entendeu? Eu consegui, assim, estava aparecendo cliente na minha porta, cliente novo vindo de onde eu não sabia que estava vindo, entendeu? O meu carro, nós tivemos a percepção que eu estava com um carro velho, irregular, e que a gente precisava se desfazer dele para poder, né, alcançar uma nova situação. Em 5 minutos eu vendi meu carro. Em relação à questão emocional, eu tive a conversa difícil com a minha tia, porque eu estava com medo de seguir em frente com a empresa, porque tudo tinha a ver com ela, o nome era dela, era apelido dela, eram as configurações dela. Então, já estou remodelando a minha empresa toda para ficar com a minha característica, né? E desde que eu entrei no GPS, a gente tem estado assim, eu tenho voltado a sonhar. Quando eu assisti aquela primeira parte, né, de escrever o sonho, eu não sabia o que escrever, porque eu não planejava, eu não sonhava, porque até então tudo que eu planejava não dava certo. Então a gente começou a se frustrar. E aí eu tenho conversado com meu marido também, nós estamos, né, embora ele ainda não entrou no GPS oficialmente, mas nós estamos juntos nessa jornada de voltar a sonhar, de voltar a projetar a nossa vida. Eu estou vivendo mais leve, estou conseguindo voltar a dormir que eu não conseguia, por conta daquelas situações todas, do medo e da situação, né? E assim, como eu tenho ouvido muito falar, né? De repente sim, mas não do nada. Uhum. Foram processos difíceis para poder fazer o protocolo do medo. Descobri, de imediato, eu achei que eu não conseguia escrever medo nenhum. E aos pouquinhos, né, com as percepções e com os vídeos que eu estava assistindo, foi aparecendo um monte de coisa. Mas hoje eu estou assim, celebrando realmente, sabe? Porque estou me Uau. sentindo leve, estou me sentindo bem, entendeu? Ainda sinto muita saudade do meu filho, principalmente nesse período de Natal, né? Que tem, ontem e hoje está sendo assim uma Difícil. outra, né? Uma situação difícil, mas eu estou me sentindo pronta para voar de novo, como eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Estou muito feliz por Incrível. estar, né, nessa tribo e eu quero agora realmente construir uma vida memorável, uma vida nova, entendeu? Parabéns, você merece, não pare. Que incrível saber de toda essa mudança, de toda essa transformação de uma vida inteira, né? Você É, saiu de um lugar, pulou para o outro, foi. Se não fosse isso que você disse, estava soterrado em problema. Provavelmente não estaria nem se levantando da cama hoje. E que bom que sim. você teve coragem, que bom que você entrou e que bom que você teve ânimo para fazer o que precisava. Parabéns, você merece, não pare. Obrigada por compartilhar. Que incrível. Obrigada.
Uma vida maravilhosa para você e memorável, querida. Que você continue sonhando, que você continue realizando e que em breve você volte para fazer mais celebre comigo, Com certeza. tá? Um beijo, obrigada por Beijo. compartilhar. Gente, vocês viram que incrível? Eu falei que a gente ia conversar de decisão e ela logo já chegou falando sobre decisão. Ela decidiu, ela nem tinha terminado de assistir todo o Resgate dos Otimistas e já tomou a decisão de entrar e foi na decisão que fez toda a diferença. Vocês pararam para pensar isso? Não conseguia escolher a minha roupa, não conseguia escolher o meu corte de cabelo, não conseguia até o esmalte. E como era essa relação com esse marido, com essa dependência da mãe. Então, se eles degringolaram financeiramente, essa mãe, né, tava ali cuidando de tudo, das decisões e das finanças. Então, o casal teve que se reajustar, teve tudo isso. Então, vocês percebem quanta dificuldade a vida apresentou, mas que bom que no momento certo ela tomou a decisão certa e esteve aqui. E é sobre isso, exatamente, um ótimo exemplo para começar o dia. É sobre isso, não importa qual seja a situação que você está vivendo, qual o problema que você está vivendo, se apresentou para você, é seu, e você precisa decidir para você então mudar as coisas na sua vida. E vocês estavam falando aqui sobre o que vocês querem fazer para o próximo ano. E é mudar de vida. Então, transição de carreira, me separar, emagrecer, ganhar mais dinheiro, viajar. Maravilha. Agora, o que você tem que ter em mente sobre a decisão? Você tem dois tipos de decisão aqui quando a gente fala, tá, de metas, de planos, de coisas para o próximo ano. Você tem aquelas decisões que você vai decidir caminhar, você vai decidir ir adiante, e você tem aquelas decisões que você tem que tomar diante de uma situação ruim, diante de um problema. Então, me separar, por exemplo, é uma decisão que você está tomando diante de uma situação ruim que você está vivendo, certo? Viajar é uma decisão que você está tomando do que você quer viver daqui para frente. Então, percebe que são duas decisões diferentes. E você tem que entender que você só vai conseguir seguir um PDA completo. Então, percebi que eu quero me decidir. Porque eu não consigo, me casei pelos motivos errados, me mantive aqui pelos motivos errados, nunca quis estar aqui e estava aqui porque eu estava com medo das pessoas ficarem chateadas comigo. Outro dia o Ramon falou no áudio diário que ele se separou, mas ficava com aquela ideia de voltar para um relacionamento que não estava dando certo. Por quê? Porque o pai dele tinha casado ele, porque era o que o pai dele esperava ali. Ou seja, ele estava se mantendo naquela situação e refém daquela situação porque tinha dependência emocional. Então, todas as vezes que vocês quiserem tomar uma decisão, quer seja para encerrar um ciclo ruim, quer seja para começar algo novo, nos dois eixos você tem que ter permissão para isso. Quando você não consegue tomar, quem aí está querendo encerrar um ciclo ruim e já tentou antes e não teve, não foi, patinou, não conseguiu fazer e tudo mais. Por quê? Porque você tinha dependência emocional, havia em você falta de permissão. E agora você precisa resolver isso. E a decisão é ponto fundamental e ponto aí. A maioria de vocês falando eu. Então, para encerrar um ciclo ruim, você precisa aumentar a sua permissão. Como que eu aumento a minha permissão? Combatendo a dependência emocional. Transição de carreira, não estou conseguindo. Transição de carreira tem que durar no máximo 6 meses, tá? Deixa eu falar uma coisa sobre transição de carreira. E aí, o que acontece? Quando você toma uma decisão pensando em como as pessoas serão impactadas, e essas pessoas não são, não no caso de separar, né? Mas digamos, você quer encerrar um ciclo de receber dinheiro do seu pai. Quando essas pessoas a serem impactadas não é diretamente, aí no caso vai ser, né? Os filhos, o marido serão impactados, mas veja bem, essa decisão vai ser o que permite você seguir em frente.
Ah, eu não vou conversar com meu pai porque antes ele me dava o dinheiro, ele vai ficar chateado. Ah, eu não vou me separar porque a minha tia vai ficar chateada. Então, você tem que identificar dentro da sua decisão quem tá lá. Quem você tá pensando que vai se chatear, quem não vai gostar da sua decisão, quem vai ser impactado com a sua decisão de maneira negativa e você tá tentando poupar essa pessoa. Você que já tentou várias vezes e não conseguiu encerrar um ciclo ruim, quem são as pessoas que você está tentando poupar? Quem são as pessoas que você está tentando evitar o confronto de colocar limites? Ah, eu não quero ter uma conversa com essa pessoa. Ah, eu não quero colocar limites. Ah, eu não quero ter o dissabor, o desgaste de ter uma conversa. E aí você fica adiando a decisão, suportando mais um pouquinho, porque você não quer ter uma conversa difícil, porque você não quer ter o confronto dessa conversa. E aí você fica o quê? Tendo conflito. Outra coisa, e aí eu já vou falar uma coisa sobre o conflito que vai te gerar ansiedade, tá? Na separação, meu filho será impactado, mas ele também será de ver a mãe sendo agredida. Exatamente. E aí o que que acontece? Nessa situação, então vamos falar de separação. Uma vez que você decidiu, você vai decidir para depois esse impacto ser menor. Então, eu vou decidir, vou me separar, mas vou ser uma mulher leve, vou ser uma mulher divertida, vou ser uma mulher que cuida de mim, até que eu me prepare para um novo relacionamento, até que eu esteja pronta para um novo relacionamento, dessa vez com um homem bom. Quando, quando você está prestes a tomar uma decisão para avançar, o que que muitas vezes acontece? Você tem falta de permissão, então ou alguém fica para trás, ou você está esperando alguém, ou você nunca se viu grande ou naquele lugar na vida e você se depara com um medo, um medo. Ah, legal, vou ter uma conversa difícil, que legal. Então, o que que acontece? Você se depara com um medo. Diante desse medo, você precisa desmentir o medo. Ah, então estou com medo de é, me tornar rico. Estou com medo de me tornar bonita. Estou com medo de me tornar saudável. Estou com medo. Que medo existe nessas metas que você já tentou fazer e você não conseguiu? Que espera existe nisso que você já tentou fazer e não conseguiu? Então perceba, quando você está diante de uma situação ruim, você pode estar esperando, você pode estar evitando confronto. Para definir as suas metas, você pode estar com medo ou você pode estar esperando. Pode ter medo aqui também. Mas perceba, o medo vai surgir toda vez que você está diante de uma situação em que você está prestes a fazer uma coisa grande ou uma coisa nova. E você precisa identificar isso rapidamente para que você se desenvolva e faça o que faça o que precisa ser feito e decida. E uma coisa muito importante sobre a decisão outro dia me perguntaram: "Ah, você é ansiosa?" Eu falei: "Ah, essa pergunta tem mais a ver com você do que comigo, né? Você só tá querendo se identificar." O que que acontece? Quem aí se sente ansioso o tempo inteiro? Tá. Eu entendi como identificar o que eu estou esperando. Já falo sobre isso. O que que acontece? Gui, avisa alguém aí para me mandar o link da planilha com dúvidas. Ansiedade. A ansiedade tem a ver com você demorar a decidir. E aí vamos entender o que que você está esperando. E o que você está esperando pode ser um ponto cego. Então vamos lá. A pessoa que é ansiosa, ela tem pressa, certo?
Às vezes dá uma bugada feia, sim, em todos nós. Não é só em você, em todos nós. Me incluo. Quando você está ansioso, quando você é ansioso, é porque você tem pressa, certo? Você tem pressa de chegar, você tem pressa que as coisas aconteçam rápido. Só que note, você demora a decidir. Você fica muito tempo após a percepção e decisão. Qual é o próximo passo? Agir. Agir. Então, essa é a estrutura do PDA. Você fica muito tempo esperando para decidir. Sou ansiosa e procrastinadora, ou seja, o combo perfeito. Você fica esperando muito tempo para decidir. E aí você decide e você revê a sua decisão. Aí você decide e daqui a pouco você muda a sua decisão. Você decide, mas você não decide tanto assim. Você fica circulando em volta daquela situação. Entende? Então vamos lá. Decidi me separar. Então, você tem que decidir isso de fato. Se eu decido, mas eu fico aqui, se eu decido, mas eu tô tentando, ou você tenta ou você sai. Quando você fica, eu decidi me separar, mas deixa eu ver mais 6 meses, você não decidiu. Eu decidi fazer transição de carreira, mas eu fiz um planejamento de 2 anos, então você não decidiu. Eu decidi ter um relacionamento, mas aí eu percebi que o meu pai vai ficar chateado porque ele gostava do genro anterior, então você não decidiu. Uma vez que você decidiu, você vai agir em relação àquilo e você vai arcar com as consequências, boas e ruins. Quando você decide não estar agindo, você não decidiu de verdade. E aí o que vai acontecer com a pessoa ansiosa? Você vai ter a sensação de que está demorando demais para você conseguir. Primeiro, porque você sempre vai estar com foco no resultado e não no progresso. E segundo, porque você demorou demais a decidir. Quando você decidiu, você teve a sensação de que você perdeu muito tempo, como você de fato perdeu. Aí você fica desesperado querendo que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Perceba, você que é ansioso, você tem uma dificuldade em decidir. Você que é ansioso, você demora demais para decidir. E aí você espera. O que eu estou esperando? Pode ser muitas coisas. Você pode estar esperando o problema se resolver sozinho. Sou eu todinha, exatamente. Estou tentando resolver o passado e sofrendo pelo futuro. Esquece, passado você não resolve. O passado foi vivido, o passado é passado. Te O mandei o passado link. nem deve ser mexido. Estou esperando ter dinheiro. Tá, e qual é a decisão que você está tomando para ter dinheiro? Planilha no E aí, WhatsApp. muitas vezes, vocês ficam com a decisão aqui, ó, ao invés de colocá-las na frente de vocês. Decidi ter filhos. Decidiu ou não decidiu? Eu decidi, mas eu vou esperar mais 3 anos. Então, você decidiu não ter por 3 anos. Eu decidi melhorar o meu relacionamento. O que você está fazendo para melhorar o seu relacionamento? Não, nada, porque com o tempo ele vai melhorar, né? Certo? Então, vocês estão esperando. Decidi casar e ter filhos. Qual a ação? O que você precisa fazer? Você é. Deixa eu ver se era homem ou mulher. Mulher. Você é uma mulher interessante? Você é uma mulher que se cuida? Você é uma mulher que tem permissão alta? Você é uma mulher que está vivendo a vida agora, vivendo seus sonhos, está se divertindo, está vivendo uma vida incrível? O que você precisa fazer? Se tornar interessante. Qual é a ação? Me tornar interessante. Ler mais, cuidar mais de mim, cuidar da minha imagem, frequentar bons lugares, porque, né, na balada você não vai achar alguém. Ou baixar bons aplicativos, conhecer o amigo de um amigo, se colocar disponível. Beleza?
Começo a fazer algo e não tem acabativa. Quando percebo, já estou fazendo outra coisa sem terminar a anterior. Isso acontece praticamente todos os dias. Gostaria de saber o que significa, que você não está decidindo. Porque quando você decide, a ação é clara. Por mais que você erre no processo, por mais que você ajuste, a ação é clara. Quando você está fazendo isso, você está procrastinando. Quando você está procrastinando, é porque você não tem permissão. E aí você fala, por que seria tão importante definir a ação? Porque senão, como você vai saber se você está fazendo ou não? Como você vai saber se você está indo no caminho certo ou não? O que você vai fazer? Então, o PDA ele serve de parâmetro para você literalmente medir o seu progresso. Medir o seu progresso. Isso faz com que você tenha, por exemplo, a ansiedade diminuída. Isso, para quem não sabe onde quer, qualquer caminho serve. Aí depois não tem como você reclamar. Beleza? E aí, o que acontece? Quando você demorou demais a decidir, depois você vai ficar com a sensação de que você perdeu tempo. E todas as vezes que você demorar a decidir, você perdeu tempo. É melhor que você decida errado do que você não decidir. É melhor você decidir errado e recalcular a rota depois do que você não decidir. E por que você não está decidindo? Porque você tem medo, porque você está esperando. Coloquem aí para mim. O que você percebe que você não está decidindo? Outra maneira de não decidir é querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Teve alguém que falou, eu vou me separar, eu vou emagrecer, eu vou aumentar minha renda em 3 vezes, eu vou viajar e eu vou mais alguma coisa. Ok, aqui até que deu 5, só que são grandes objetivos. Quando vocês começam, tem gente que quer colocar 14 objetivos. E aí, você tem tantos objetivos que essa é uma forma de não decidir. Não, deixa eu tentar aqui fazer muitas coisas. E aí é o quê? Uma forma de não se decidir. Deixa eu fazer a transição de carreira e tô aqui há 2 anos. Outro dia uma pessoa mandou um direct falando assim, eu não sei onde tá o problema. Uma mulher, eu tô fazendo um negócio e não vendo. Tá, e quanto tempo você tá fazendo esse negócio? Há 4 anos. Então tá errado, gente, tá errado. Um negócio, ele precisa ser validado, ficar de pé e ser sustentável financeiramente em 6 meses. Se isso não aconteceu, você tem que parar, você tem que fechar. E aí você vai identificar onde estão os motivos. Não, é porque eu me sinto pressionada para trabalhar. Só que eu não quero trabalhar porque eu quero ficar com as minhas filhas. Ou seja, não tomou a decisão de colocar esse limite. Não quero trabalhar, quero ficar com as minhas filhas. Então, a decisão... Percebe que você nem decide não trabalhar, nem decide trabalhar. Fica nesse limbo eterno. Não, é que eu queria ficar com as minhas filhas. Aí essa é a maneira que eu consigo trabalhar e ficar com elas. Tá, mas não está sendo financeiramente viável. Ou seja, não é inteligente fazer isso. Não, mas aí que eu entrei numa dívida, porque eu já estava com uma dívida emocional, e aí eu estou tentando pagar há 4 anos, e enquanto você trabalha, ela diminui, ela aumenta, ela aumenta. Gente, então qual é a inteligência racional nisso? Nenhuma. Por que eu tô ali? Tô ali por medo, tô ali por dívida, tô ali porque eu tô esperando. Porque eu fiz um compromisso e falei pro meu marido que ia trabalhar, e aí agora eu fico sustentando isso aqui para provar para ele que eu consigo. Percebem que isso é uma indecisão, que vocês não estão decidindo, e quantas coisas vocês fazem em relação a isso? Eu quero sair do trabalho, mas tem 1 ano e meio, então você não decidiu sair do trabalho. Eu decidi empreender, tá? E você começou quando? Não, tem 2 anos que eu tô planejando. Então você não decidiu. A decisão tem que vir de uma ação. Não, é sim, eu estou planejando há 2 anos, mas eu estou fazendo paralelamente ao meu trabalho, para que eu aumente a minha renda e então eu consiga sair do trabalho. Beleza, então você está seguindo.
A pergunta é, por que que em 2 anos esse negócio não deu dinheiro a ponto de você sair? Existe ali uma espera, existe ali uma dependência emocional. Que dependência emocional é essa? Então, eu tinha feito a pergunta, qual que era a pergunta que eu tinha feito? Quem lembra? Não estou decidindo terminar. Ah, tá. Era o que você não está decidindo. Não estou decidindo terminar a minha pós, sair da casa da minha mãe, transição de carreira. Não consigo, ó, boa. Não consigo deixar de ser amante. Então tá, o que você tem que fazer? Rodar protocolo de dependência emocional com esse amante. A pessoa que escreveu, não consigo deixar de ser amante. Por que não? Que medos existem em deixar de ser amante? Que medos existem? Porque percebe que quando você é amante, você não tem um compromisso, certo? Você tá ali de maneira temporária. Quando você é amante, você não se entrega 100%. Você não entrega o seu coração. Você entrega o seu corpo. Você pode entregar até um pedacinho do seu coração, mas você não se entrega totalmente. Fala aí pra mim. Quem diz que não consegue deixar de ser amante, que medos tem aí? E aí, o que que acontece? Quando você tem medo de se entregar, mas você quer ter alguém, e isso te traz alguns benefícios, o que que acontece? Você vai ficando naquela situação e você vai aceitando aquela situação, porque você está com medo de se entregar. Então, eu quero ter alguém, mas eu morro de medo de me entregar. Então, se eu morro de medo de me entregar, essa muleta aqui é ótima. De não conseguir me bancar, não consigo aumentar minha renda. Tá, então esse amante te banca, é isso? Então é praticamente que nem uma pessoa que tem medo de se separar. Então percebe o quão dependente você é dessa pessoa? Não consigo aumentar a minha renda. Tá, então você tem que fazer um protocolo de dependência emocional para esse amante. Você tem que fazer um protocolo de medo para o medo de não conseguir me bancar. Aí você percebe, aqui, vamos olhar um pouquinho mais fundo. Você percebe que se você é amante, e aí é diferente, se você é amante, você não tem uma pessoa para se entregar totalmente, certo? Se você é amante, essa pessoa tá te bancando e você não sai porque você tem medo de não conseguir se bancar, tá? Você gosta dessa pessoa? Pra não virar polêmica. Você gosta dessa pessoa? Você ama essa pessoa? Ou você tá ali só por conveniência? Responde aí pra gente, antes de eu falar coisas que são polêmicas. Está sendo meu pior Natal pelas decisões que estou presa. Tá, e qual que é a decisão que você está presa? A ação obrigatoriamente vem de imediato à decisão? Existem decisões que você vai precisar se preparar para quando são grandes mudanças na sua vida. Então, a primeira decisão vai ser só decidir aquilo mesmo. Eu vou decidir mudar de país. Beleza. E aí, depois de decidir, vão vir o quê? As ações de planejamento. Então, eu vou decidir mudar de país. Aí vem as decisões de planejamento. E aí vão ser vários pedaços que vão ser abertos. Eu tenho que saber a ação exata imediatamente? Não, às vezes você não vai saber mesmo, tá? Eu até comentei outro dia nos stories. Eu decidi que eu preciso melhorar outras coisas na minha vida. Então, eu preciso definir um efeito paralelo. Eu já comecei a olhar algumas coisas, mas eu ainda não decidi. Aliás, eu ainda não defini a ação. Então, eu decidi que eu preciso melhorar isso na minha vida. A decisão está tomada. Qual vai ser a ação? Eu ainda não defini. Tá tudo bem, desde que não saia do meu radar. Desde que aquilo não saia do meu radar e eu não procrastine, tá? Amava no início, agora eu tenho dúvidas. Então, você tem que olhar para essa relação, sabe? Você tem que olhar.
E aí é isso que vocês fazem, gente. Por que vocês demoram a decidir? Porque vocês não olham para a relação. Tá, amava no início, agora tenho dúvidas. E aí você fica tentando achar um motivo para ver se você ama. Você fica tentando achar um motivo para ver se você tem que ficar ali ou não. Você fica tentando se enganar sobre aquilo. A real é que, enquanto você é amante, você nunca é a prioridade de alguém. Essa é a verdade. Quando você não é a prioridade de alguém, você não está sendo valorizada tanto quanto deveria. Você não tem a possibilidade de crescer e de ampliar a sua vida tanto quanto deveria. Porque existe uma pessoa que sempre vai estar na sua frente em relação a isso. Não é tão simples assim, né? Amar é uma escolha, ou você escolhe ou você não ama. Não é... Quando você está dentro de uma relação, essa conta não é tão simples assim, né? E aí o que que acontece? Precisa ver por que que você tá esperando essa relação. Ok, mas nesse caso, então do tipo assim, ah, é uma escolha? Depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. Tipo, eu posso escolher amar alguém, mas eu posso me decepcionar no processo. Eu posso ter feito um acordo e essa pessoa não cumpriu o acordo. Eu posso tentar resolver a situação ok. Amar, eu vou decidir amar essa pessoa, mas existem vários fatores que vai fazer com que eu continue amando ou não. Não é simplesmente eu escolhi, desliguei, desliguei. Liguei, desliguei. E aí o que que acontece? Nessa situação, eu preciso olhar. Tá, por que que eu me mantenho nessa relação com esse amante? Precisa rodar protocolo de dependência emocional. Precisa rodar protocolo de medo. E aí, por isso que vocês têm tanta dificuldade em decidir. Por isso que vocês demoram tanto para decidir. Porque vocês não fazem o que precisa ser feito. Vocês ficam esperando a situação se resolver sozinha. Efeito paralelo é aquilo que você vai decidir fazer para mudar uma coisa. Então, o que que você vai fazer para mudar paralelamente outras coisas? Ah, eu preciso ser mais consistente. Se eu fizer exercício físico, eu vou ser mais consistente no exercício físico, paralelamente eu vou ser consistente em outras coisas da vida. Pode ser exercício físico, pode ser aprender uma língua nova, pode ser, sei lá, meditar, pode ser várias coisas que vão. Qual a coisa que você quer desenvolver em si, tá? E aí você acha uma atividade para desenvolver isso. Beleza? Então, quando vocês estão tendo dificuldade de decidir, é porque vocês não estão querendo olhar para onde precisa olhar. Lembra que o ponto cego é uma coisa que você criou, você alimenta e você esconde? Então, quando o seu ponto cego está prestes a aparecer, você fala: não, 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 não. Não olha para ali, não. Não, 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 não. Não olha ali, não. Não vamos mexer nisso, não. Eu sei que tá ruim, mas deixa eu ver se vai resolver sozinho. E aí você cria, você alimenta e você esconde. E aí o que que acontece? Vocês precisam identificar quais são as situações. Você acha que não ganho dinheiro e não aumento minha renda para não sair dessa relação? Sim. Aí você tem que rodar protocolo, gente. Então, você tem uma situação e você fica escondendo ela, você não fica querendo olhar para ela. Como que eu vou identificar o meu ponto cego? Vocês têm que fazer Pense Comigo no grupo de vocês. Galera, estou passando por tal situação, estou tentando tal coisa, não estou conseguindo. Onde será que está o meu ponto cego aqui? O que que vocês estão vendo que eu não estou vendo? Então, você vai entender onde você está esperando. Quem você está poupando que não é você mesmo? Então, vamos lá. Coisa simples. Digamos que, coisa simples. Você aprendeu a não incomodar, tá? Você aprendeu a não incomodar.
Aí tem uma coisa dentro de você, tá te incomodando, uma coisa simples. Ah, eu queria mais um pedaço de bolo no lugar que eu tava e não pedi para não incomodar. Tá, quais são os momentos na sua vida que você também não quer incomodar? Quais são os momentos na sua vida que você também não quer incomodar alguém, que você não quer trazer um desconforto para alguém? Uma vez que você faz uma coisa, a maneira como você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras. E aí eu não quero incomodar, eu não quero atrapalhar. E aí você fica aceitando. Quando tá desconfortável, você aceita. Quando tá desconfortável, você aceita, você não vai colocar sua vontade na mesa. Aí alguém, no trabalho, você precisa falar o que você quer, onde você quer chegar, quais são os cargos que você quer galgar naquela empresa e você não fala. Por quê? Porque você não coloca a sua vontade na mesa, porque você fica preso na ideia de que você vai gerar desconforto para alguém. Entende? Então, todas as vezes que você está diante de um ponto cego, pense quem você está esperando, quem você está poupando, que confrontos você está evitando. E a decisão realmente vai ser a parte mais difícil. Só que o que te está entre as suas vontades e onde você está hoje é a decisão. É a decisão. Ah, então eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, por que que você não ganha mais dinheiro hoje? Por que que você não ganha mais dinheiro hoje? Que decisões você precisa tomar? Quem é a pessoa que você precisa se tornar? Quem são as pessoas que você precisa conhecer? Quais são as capacidades que você precisa desenvolver? Quais são as pessoas que vão ficar para trás quando você for ganhar mais dinheiro? Quais são as pessoas que não sentarão mais na sua mesa quando você ganhar dinheiro? Quando você tomar a decisão de mudar o seu relacionamento, você vai ter que mudar em si primeiro. Você vai ter que fazer a sua parte. E se você ficar em competição com o seu cônjuge, se você não entrar em cooperação, você nunca vai conseguir ajustar esse relacionamento. Então, a parte mais importante é a decisão. E todas as vezes que você não estiver tendo resultados, é porque você não está decidindo. Quando você não está decidindo, você está esperando. E daí você vai esperar, 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 esperar. E depois você vai ficar com pressa de ter aquele resultado. Aí você vai ficar ansioso. Era exatamente isso, não queria incomodar ninguém. Por isso não tinha vontade de nada, nem energia, nem decisão, nem ação. Aí o que acontece? É sempre esperando. As suas decisões ficam por não incomodar ninguém. Quando você fica com a decisão para não incomodar ninguém, isso não é motivo suficiente, isso não dá tesão suficiente, isso não dá vontade suficiente. Aí quando você vê, você fala: quero ficar, não quero mais fazer nada. Porque nada compensa, porque é só sobre os outros, não é sobre você, não é sobre a sua fome, não é sobre a sua vontade. Então a sua fome e a sua vontade tem que ser colocada na mesa. Como resolver a necessidade de aprovação? Deixando de querer ser importante para o outro. Como eu faço isso? Protocolo de dependência emocional. Então, quando você quer ser importante para o outro, você aprendeu que as pessoas vão te amar se você agradá-las. Você vai ficar buscando afeto e reconhecimento a partir disso. Então, você tem que subir o degrau da escada do amadurecimento, querer recompensa e, com isso, abrir mão desse afeto e desse reconhecimento. Tá, e se você ficar sem afeto e sem reconhecimento? Você ainda vai viver. Só que você não sabe disso, você tem medo. Então, precisa rodar protocolo do medo de dependência emocional. Quando você tem culpa da decisão, mesmo sabendo que ela é correta. E aí, você tem que olhar para isso. Porque senão você vai desistir. O que você pode fazer? Você pode fazer protocolo de medo para culpa, vai dar certinho. No lugar de medo, coloca lá: que culpa você sente? Desde quando você sente essa culpa? O que você está deixando de fazer por essa culpa? Essa culpa está te prendendo. Se você rodar protocolo de medo para culpa, dá certinho. Pode fazer.
Como faço para diminuir a exigência? Eu me identifiquei nos vídeos que você fala sobre mulheres que fazem uma lista que é inatingível. E mesmo quando o homem aparece, ela coloca mais. Você, quando você, não é que você tem que diminuir a sua, vamos lá. Quando você tem uma lista de exigências muito alta, significa que você não está disponível. Então, o que você tem que resolver antes da lista de exigências é porque você não está disponível. Você não está disponível porque você está presa ao ex, você não está disponível porque você está presa à mãe, você não está disponível porque você está presa ao pai. A quem você está presa? Tá? E aí você vai identificar por que você está tendo uma lista tão grande assim. É normal ter conversa difícil e me sentir como se estivesse em luto? É normal. Eu não sei o que eu estou esperando. Você vai fazer a seguinte pergunta e isso vai ficar de exercício para vocês, tá? É o seguinte. Vocês vão rodar protocolo para as coisas e usar o GPS, mas eu sei que muitas vezes fica meio confuso. Então, parta daí. Quem eu estou poupando, eu não sei o que eu estou esperando, tá? Se pergunte, quem eu estou poupando, tá? Pensem sobre isso essa semana. Quem eu estou poupando? Coloquem aí no chat. Quem você está poupando? Então, as mulheres que muitas vezes se sentem inseguras em um relacionamento, por exemplo, olha, meu pai, eu mesma, não serve. Aí você está com preguiça de fazer o processo. São coisas diferentes. Quem você está poupando? Não estou tentando. Meu pai, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, poupo meu marido, meu filho adulto. Então onde está o seu ponto cego? Quando você vê quem você está poupando, o seu ponto cego está nessa espera. Você está nessa espera. Então vamos olhar o que você pode estar esperando ou poupando dentro dos perfis controladores, certo? O perfil narcisista, ele vai achar o quê? Que ele é a última bolacha do pacote e que as coisas só vão andar se for com ele. Então, quando você acha que tudo depende da sua decisão, depende, aliás, da sua ação no dia a dia, você vai puxar essa responsabilidade para você, certo? Com isso, automaticamente, você já é uma pessoa que poupa demais as outras. Então, quando você poupa demais as outras, você sente dó, você sente que elas são incapazes, você sente que elas não serão tão boas quanto você. Quando você sente isso, você começa a poupar. Que perfil tá aqui? Perfil controlador narcisista. Onde está o ponto cego? Você não está deixando as pessoas assumirem suas responsabilidades ou colocando limites nas pessoas. E aí, o que acontece? Você vai poupando as pessoas e depois você vai se sentindo inseguro, insegura dentro dessas relações. Aí é quando você começa a tretar e exigir, porque você quer que as pessoas te apresentem resultados dentro dessa relação que não foram combinados. Mas você passou a vida poupando essas pessoas. Então, o que você está esperando quando você está poupando essa pessoa? Outra coisa, quando é vítima, outro perfil, quando é vítima, quem você está esperando vir resolver o seu problema? Bem que fulano podia vir aqui me ajudar. Bem que fulano podia vir aqui fazer isso para mim. Já fiz tanto por fulano, bem que ele podia vir aqui. Quem você está esperando vir te socorrer e resolver o seu problema? Fala aí para mim, quem você está esperando que venha resolver o seu problema? E aí, nesse momento, você tem que ser franco, você tem que ser franca. Tá, eu tô poupando a mim mesma. Nessa situação que você tá poupando a si mesma é porque aí você está sendo pesado para outra pessoa. É a contrapartida. Quem você está esperando vir resolver a sua situação? Deus? Seu pai? Sua mãe? Seus filhos? Quem você está esperando vir resolver? O pai do meu filho? A justiça? Deus? Então, o que você está fazendo? Você está esperando alguém vir resolver para você. No caso do narcisista, você está poupando alguém. E é ali que você está esperando.
Quando você está esperando alguém vir resolver o seu problema, você está esperando essa pessoa, essa situação. E aí que está o seu ponto cego. Quer seja você esteja poupando, quer seja você esteja esperando que essa pessoa venha resolver o seu problema. Ou quem você está esperando, que se dê mal na vida para que então você comece a viver. E quando é a justiça, devo rodar o protocolo de dependência emocional com a justiça, você deve abrir um PDA. Beleza, o que você vai fazer enquanto a causa não sai? Eu vivi uma situação que a gente esperava quando eu era mais nova. Uma causa na justiça. Da época que eu lembro que estava esperando, já tinha 20 anos. Daquela já passou 20 e a causa não se resolveu. E aí, você vai deixar de viver para esperar essa causa se resolver? O que você vai viver enquanto a causa não se resolve? Enquanto a justiça não sai, enquanto o veredito não sai, o que você vai fazer? Uma vez, eu conversando com uma aliada, o que ela fazia? Ela não recebia pensão alimentícia do ex-marido, e aí tinha um terreno lá, que era dela, que era dele, não sei o que, ela entrou na justiça para reaver a pensão regressa e para resolver essa coisa do terreno. E ficou gastando dinheiro nisso, advogado nisso. Eu falei, para de colocar sua energia nisso. Você vai gastar mais dinheiro do que aquilo você tem para receber. Vai viver a sua vida. Ela não gostou quando eu falei. Depois de uns meses ela veio, você tinha razão. Eu gastei mais dinheiro, larguei para lá. Agora, quando resolver, resolveu. Enquanto isso, eu tô indo resolver a minha vida, eu tô indo viver a minha vida. E aí, se você está esperando que algo se resolva, você está esperando a justiça vir e resolver o seu problema. O que você não está querendo decidir? Então, digamos que a causa que você está esperando envolve dinheiro. O que você precisa decidir para ter dinheiro suficiente, mesmo que essa causa não se resolva? E para que você se resolva, tenha dinheiro hoje. Entende? Você tem que fazer um PDA para isso, você tem que rodar protocolo para isso. Tem que fazer pense comigo dentro do seu grupo. E o vingador? Quem você está esperando se dar mal para então você seguir a sua vida? Quem você está esperando se dar mal para então seguir a sua vida? É o seu ex? Você está se ferrando na vida para esfregar na cara do seu pai e da sua mãe que eles fizeram um péssimo trabalho com você? Você está esperando eles sofrerem para então depois você melhorar na vida? E quando eu espero em Deus, roda qual protocolo? Dependência emocional. Ativa e passiva, com Deus. E aí você colocou Deus como seu pai. Se você está esperando ele, tá, mas ele não é o seu pai. No sentido de ir lá e fazer tudo por você. Você tem que decidir, você tem que fazer, você tem que abraçar a vida com as mãos e mostrar para a vida que você quer. A sua relação com Deus é a sua relação com Deus. O problema é que quando a relação que você aprendeu a ter impacta nos resultados que você está tendo. E isso acontece porque você está esperando. Tá, e o que aconteceria se a sua relação com Deus não fosse uma relação de um pai, de um filho, criança que fica esperando o pai resolver os seus problemas? E se não fosse essa relação, se fosse uma relação mais madura, como seria a sua vida? Então coloca aí pra mim quem tem perfil controlador e vingador, quem você tá esperando se dar mal na vida para você então seguir? Porque não conseguir me manter magra pode ter relação com dependência emocional. Quando você não... meu marido, meu ex. Então, aí fica claro quem que vocês estão esperando. Não me manter magra pode ter relação com dependência emocional? Quando você não consegue se manter magra, ou você está precisando se proteger, ou você está precisando ser vista, ou você está precisando ser forte.
Quando você está precisando ser forte, você está carregando o problema dos outros. Logo, com quem você tem dependência emocional para você ter que carregar o peso delas. Quando você está querendo aparecer, você está buscando afeto. De quem você está buscando afeto? Você está querendo ser vista e reconhecida por quem? E quando você está querendo se proteger, muitas vezes tem a ver com a sua sexualidade. Então, o que acontece se você ficar bonita e gostosa? Você vai trair seu marido? As pessoas vão mexer com você na rua? O que vai acontecer? Se você vai trair seu marido, então você tem que resolver a relação com seu marido. Se você tem medo de que as pessoas vão mexer com você na rua e você tem medo de ser assediado, é porque você já viveu isso antes, não é a primeira vez. Então você precisa rodar protocolo do medo para isso, você vai identificar quem eram as pessoas que deveriam ter te protegido e não te protegeram. E aí você tem que rodar protocolo de dependência emocional para isso. Tá? Ficou claro? Esperando o reconhecimento das filhas. E aí tipo, a minha vontade para dizer para você, é sério? É sério? É porque você tem a ideia de que, ser mãe e pai é uma dádiva. Você tem que reconhecer essa dádiva. Não, você foi mãe e pai e você não fez mais que a sua obrigação. Ponto. Ponto. Você tem que saber que seus filhos não te devem nada. E quando você está com essa ideia de esperar reconhecimento, você está o quê? Esperando na vida e jogando peso na vida das suas filhas. Então você tem que rodar protocolo de dependência emocional ativa e passiva com elas. E entender essa dinâmica. Vocês percebem, gente? Sempre vai ter uma espera nas relações. Sempre vai ter uma espera nas relações. Então, e aí, gente, quando eu falo é sério isso, é para desafiar vocês mesmo, tá? Vocês têm que falar mesmo. E o fato de vocês levarem na cabeça é essa a ideia, tá? E vocês precisam se tornar mais fortes emocionalmente para dar conta do tranco, para dar conta de ouvir verdades. Entende? E é isso. Eu brinco que, enfim, não vou falar sobre isso, vai gerar polêmica, mas às vezes eu brinco, tipo, por uma escola mais pró-bullying. As outras coisas larga pra lá do que eu falo. Mas uma escola mais pró-bullying, às vezes eu brinco sobre isso, no sentido de, hoje em dia tá tudo assim, e não é pra ganhar, é só pra jogar. Gente, vamos parar com isso. Não é. Se não for pra ganhar, pra que tá jogando? Pra que tá competindo? Então isso não é uma competição. Tudo que o outro coleguinha fala fere meu coração. Vamos parar com essa palhaçada. Do tipo, o que você vai fazer com o que o colega falou pra você? Como você vai se posicionar? O que você vai dizer que é o seu limite? Como você vai melhorar a relação para que vocês se resolvam melhor? Se tudo for um problema e as pessoas não puderem mais expor as suas opiniões, porque vão machucar o seu coração, onde a gente vai parar? E aí, muitos de vocês, e eu não estou dizendo que é o caso da pessoa que perguntou, porque ela realmente foi aberta, mas eu sei que tem gente que se ofende. E aí, se vocês se ofendem com a verdade que vocês encontram, vocês não vão conseguir construir uma vida memorável. Vocês vão ser, não fala isso que me ofende, não fala. E aí é por isso que vocês estão. E aí, uma das perguntas que mais aparece é como deixar de ter a aprovação das pessoas. E quando você busca a aprovação das pessoas, você fica todo cheio de dodói. Não fala isso pra mim. Não mostra meu defeito. Não, larga pra lá. Entende? Não tô dizendo que foi o caso da pessoa, que ela foi aberta. E quando eu falo, é sério isso? É do tipo, poxa, devia já saber. Mas tá tudo certo, vocês têm que falar, tá? Então os chacoalhões são necessários nesse sentido. Beleza? E aí, gente, vamos entender. Uma coisa é reconhecermos o que foi os nossos sofrimentos e tudo mais, beleza, não estamos falando sobre isso. Tem alguém que falou o mundo do mimimi, mas nós estamos falando da fragilidade humana que vem vindo de que, peraí, ninguém pode te desagradar nunca, ninguém pode falar nada que, nossa, vai te ofender, vai isso, vai... Não, cara, lide com os seus problemas desde criança. Desde criança. Como trabalhar o sentimento de injustiça que eu sinto? Você sente um sentimento de injustiça em relação a quem? E aí esse sentimento de injustiça vem muito do perfil controlador vítima. Então sente injustiça em relação a quem?
comece o protocolo de dependência emocional por essa pessoa. Ótima pergunta. Sinta o sentimento de injustiça, porque você se sente vítima, você acha que as outras pessoas deveriam. E aí isso vem, gente, de geração. Conta pra mim, injustiça em relação a quê? Alda. Injustiça em relação a quê? Em relação a quem? Beleza? Então ficou claro? Vou recapitular aqui rapidinho. A parte, enquanto falei pra mim a sensação de injustiça. Quando você não é criada com o pai, como rodar protocolo com ele se você não conheceu? Você não conheceu, mas você conheceu uma ex-marido e filhos. Injustiça em relação a quê? O que você sente que eles estão te injustiçando? Você pode não ter tido a figura do pai lá, o pai exato, mas existiram histórias sobre esse pai. Então, existiram expectativas, existiu uma figura de pai de alguma maneira, entende? Então, você sentiu o quê? E aí, o que acontece? Você pode rodar o protocolo com essa figura que você criou ou com a figura que criaram para você. Só que daí, ao invés de você ter uma conversa porque você não conhece, o que você vai fazer? Você vai fazer um PDA. Quando coloca os limites, eu sinto raiva porque ele me abandonou, nunca apareceu, não sei o que e tal, e aí por isso você trava a sua vida, por exemplo. Quando chegar, o que você vai fazer para colocar o limite em si, essa ação que tiver ali, você vai jogar pro seu PDA. Toda vez que esse sentimento vier, você vai lembrar do seu PDA, tá? Muitas histórias sobre o meu pai, então. E aí, fale sobre essas histórias. Quem contou essas histórias também vai entrar ali no seu, vai ter que rodar protocolo com essas pessoas. E se existiu alguma outra figura paterna, mesmo que não foi seu pai diretamente, você vai rodar protocolo de dependência emocional com essa pessoa. Ficou claro? Como eu falo pro meu pai, cadê sumiu, que se eu ganhar dinheiro eu vou ser maior que ele, apesar de ser filha. Já coloquei limites sobre a fé, mas não consegui me declarar quanto ao dinheiro. Por que você precisa falar pra ele? Ô pai, olha aqui, eu vou ser maior que você, tá? Vou ganhar dinheiro e é isso aí. Só ganhe dinheiro. Só ganhe dinheiro. Porque aí quando você volta e fica, viu, vou fazer, hein? Viu, vou fazer. Você tá querendo o quê? Que ele concorde? Você tá querendo uma aprovação? O que precisa haver são os limites na relação. Ele não pode ficar bedelhando, ele não pode tomar decisões por você, ele não pode fazer isso. Mas, o que você vai fazer da sua vida é problema seu. Quando você tá voltando e querendo contar e dizer isso pra ele, você tá querendo ver, e aí? Você vai me aprovar em relação a isso? Então, se existir outra figura paterna, você tem que colocar, faz do jeito que eu tô falando, faz com a figura paterna que existiu, mas o problema aí vai estar com quem contou as histórias, muito mais do que esse cara que não existiu. A real é que você não sabe qual é a verdade dele. Talvez ele fosse uma pessoa tão ruim que o melhor que ele fez foi não estar na sua vida. Ou talvez ele tenha tentado estar na sua vida e a sua mãe, por exemplo, não deixou. A real é que você nunca vai saber o lado dele da história. Então, o que você vive, a relação que você vive com ele na sua cabeça tem a ver com as histórias que você ouviu. Então, tem muito mais a ver com quem te contou essa história do que com o seu pai biológico, de fato. Tá? Existe como colocar limite sem ter conversa? Não. Aí você tá só fugindo mesmo. A pessoa que se sente injustiçada. Cadê? Respondeu? Gente, olha como vocês buscam afeto em tudo. Pode rodar protocolo com funcionário em relação à falta de consideração? Uma pessoa que tem um funcionário, se você tem um funcionário é porque você está indo buscar mais dinheiro, certo? Ou na sua casa ou na sua empresa, você tem um funcionário porque você está indo atrás de mais dinheiro. O funcionário está ali porque tem que ser bom para ele e você tem que dar um trabalho porque você precisa e ele é a pessoa a fazer isso. Quando você acha que o funcionário tem que levar em consideração tudo que você fez por ele, você empregou essas pessoas pelo motivo errado. Pelo motivo errado.
Você pode gostar dos seus funcionários? É claro que você pode gostar dos seus funcionários. Agora, quando você acha que o seu funcionário precisa ter um sentimento de gratidão pelo que você fez a ele, você está gerando essa pessoa uma dívida. E aí o problema não é a falta de consideração dele, é a sua necessidade de ter um... Olha como vocês são apegados, vocês criam dependências emocionais com quem não devia. Por que você acha que o seu funcionário devia ter consideração? Porque lá atrás você aprendeu que você tem que ser um bom samaritano, que você tem que, nossa, cuidar das pessoas, que o problema das pessoas é um problema seu, que você deve fazer o bem para as pessoas, ou seja, você está fazendo pelos motivos errados, você deve empregar alguém porque você precisa de mão de obra, e a relação que vocês têm é de dinheiro, ponto. Para de querer colocar emoção e sentimento no meio disso. E aí a pessoa, você deu um trabalho para ela, ela aceitou, ela vai fazer um bom trabalho, ela vai ficar ali enquanto ela fizer um bom trabalho. Aí você quer que ela seja grata porque você deu um trabalho para ela? Tipo, cara, vocês colocam dependência emocional onde a relação devia ser extremamente fria. Ou seja, você está querendo que a pessoa tenha uma dívida emocional com você. Isso nada tem a ver com ser educado, nada tem a ver com ter uma boa relação, tem a ver com dívida emocional. Então, rode o protocolo de dependência emocional ativa. Por quê? Ah, essa pessoa tem falta de consideração. Falta de consideração é porque você está querendo que ela tenha um sentimento de gratidão. Não, porque ela não faz um bom serviço. Então, demite ela. Uma coisa é falta de consideração por sensação de dívida. Outra coisa é essa pessoa não serve para trabalhar. Então, demite ela. Ah, não, mas aí é um problema dela. Entende? Aí é um problema dela. Exatamente. Então a pessoa tá ali para fazer dinheiro, você também. Então ela tem que dar o seu máximo, você tem que dar o seu máximo e é isso. Tá servindo, tá servindo. Não tá servindo, rua. Rua. Beleza? Já tive isso demais, gente. Uma ideia de assistencialismo. Você não salva uma vida de uma pessoa dando trabalho para ela. Você contribui, mas existe assim muitas camadas. Não queira ser essa pessoa. Não queira, ó, ser o salvador da pátria. Porque aí você vai ficar sempre achando que as pessoas te devem um favor. Que é a mesma coisa de você achar que os filhos te devem alguma coisa porque você deu, você cuidou deles. Aí percebem o quanto vocês são narcisistas? Vocês querem fazer algo para alguém, mas vocês querem que... Por que vocês fazem? Porque vocês querem o reconhecimento. E aí é por isso que o negócio de vocês não dá certo. Porque vocês não fazem um negócio para ganhar dinheiro, vocês fazem um negócio para ser assistencialistas. Então vai fazer trabalho voluntário e para de chamar isso de trabalho, de empreendimento. Ah, eu quero ajudar as pessoas. Vá fazer um trabalho voluntário. Como entrar em contato com o suporte? Coloque lá no seu grupo, tem a descrição do suporte. Vou recapitular aqui para eu encerrar e liberar vocês. Como concluir um protocolo com uma filha de 3 anos? Então, a responsabilidade da relação é sua. Você não vai ter uma conversa difícil com uma criança de 3 anos, né? Então, você pode ter um monte de sensações e um monte de questões na criação dessa filha. Isso é seu, isso você tem que resolver com você. A criança nada tem a ver com isso. Então, tá. Qual é o problema que pode ter aqui? Ah, eu achava que eu tinha que ser uma filha perfeita, então eu era uma mãe ruim com ela. Resolve a relação com a sua mãe, não com a sua filha. Então, resolve as relações que você precisa resolver de o que impede você de ser uma mãe ou um pai melhor e seja um pai e uma mãe melhor para seus filhos. Mas as relações que você vai resolver são com outras pessoas, não com seus filhos. Seus filhos não têm nada a ver com isso. Ah, mas é porque eu não gosto, porque ela dá birra, porque ela isso, porque aquilo. Então, aí isso afeta você, e aí você tem que entender por que te afeta tanto, você tem que resolver o que te afeta, e assim você conseguir dar um direcionamento melhor e mais claro para seus filhos, tá? Estou parando de beber. Existe algo que possa ajudar no processo? Tudo que a gente tem aqui no GPS. Protocolo de medo, protocolo de dependência emocional, PDA, a conversa ali diária com os aliados, entende? O pense comigo,
Então, tudo isso vai ser absurdamente tipo, um super apoio para você nesse processo. Use bastante toda a nossa estrutura. No caso de adolescentes, aí no caso de adolescentes, vocês podem conversar. Contei outro dia, tava conversando com a Júlia, e aí, o que a gente vai fazer? Minha filha tem 17 anos. O que a gente vai fazer sobre o próximo ano? O que você vai desenvolver? Coisas que você precisa. Tá. Aí ela trouxe uma queixa. Às vezes eu acho que você fala assim, eu não gosto e tal, parará. Falei, beleza, te ouvi, vou melhorar nesse ponto, só que também tem esse ponto aqui que você precisa melhorar em relação a isso. Não adianta você dizer pra mim e reclamar, eu não gostei disso que você falou, quando na verdade eu te apontei um caminho e você não teve atitude proativa. Você vai ficar retroalimentando isso aqui. Então, eu vou fazer a minha parte, você precisa fazer a sua. Beleza? O problema é que vocês viveram bagunçado muito tempo. E aí, com filhos adolescentes, ele é vingador, ele é isso, ele é aquilo. Então, ele tem uma sensação de que você ficou devendo algo que você errou, você sabe que você ficou devendo algo que você errou, e aí vocês ficam nessa dinâmica. Então, beleza, repare e retrate o que for possível, o que não for, siga daqui. Mas não fique alimentando uma sensação de dívida por erro que você cometeu. O erro que você cometeu está cometido. Se retrate e repare se for possível. E siga daqui. Beleza? Aí tá tudo bem. Aí você pode ter as conversas retratando e reparando. Não necessariamente exigindo. E aí tá. Quando você for falar, aí vão ser limites, tá? Um filho que tá rebelde, ele está tentando sair do seu controle, é uma fase natural, adolescência, de deixa eu desafiar os meus limites, ver do que eu sou possível, então é natural. E vem a parte de você errou comigo. E aí o rebelde vem muito disso, você errou comigo, você me deve. Aí é isso que você tem que resolver, beleza? Então, senhoras e senhores, recapitulando o que a gente falou aqui hoje sobre a decisão é a parte mais importante de tudo que você tem que fazer. E muitas vezes ela é a mais difícil. Você pode estar tendo dificuldade de decidir algo que tem a ver com você encerrar um ciclo ruim, ou você tem que decidir algo que tem a ver com aquilo que você está tentando construir. Nos dois casos, podem haver medo, podem haver espera. E é isso, quando você tem espera. Não entendi sua pergunta, Elisete. E aí, quando tem espera, você o quê? Tá esperando e você não toma as decisões. Quando você não toma as decisões, você fica patinando, você fica num limbo, você fica postergando e depois você vai ficar com aquela sensação de que tá demorando. Você fica com a sensação de que tá demorando, beleza? E como de fato porque você demorou a decidir. Então, quando você vai olhar para a decisão e por que você está demorando a decidir, você precisa olhar onde está o medo que você está esperando. Mas eu não sei o que eu estou esperando. Dê alguns caminhos aqui para você. Quem você está poupando, quem você está esperando resolver o seu problema ou quem você está esperando se dar mal para então você viver a sua vida. E quando você olha para essas situações, vai ficar claro quem você está esperando, onde está o seu ponto cego. Então, para que você decida melhor, para que você decida mais rápido, você precisa saber quem você está poupando, quem você está esperando que venha resolver sua situação ou quem você está esperando se dar mal para então você viver a sua vida. Quando você tem essas respostas, fica claro com quem você precisa rodar protocolo de dependência emocional. Rodando o protocolo de dependência emocional, o próximo passo é decidir e agir. Lembrando que quando você não está fazendo isso, você não está fazendo porque você está evitando confronto, isso vai te gerar conflito. E uma decisão, ela tem que andar, ela tem que ir para uma ação. Então não adianta você falar, estou me separando, mas eu estou vendo se dá certo. Isso não é uma decisão. Estou fazendo transição de carreira, mas vai demorar 5 anos. Então não é transição de carreira. Então você precisa ter data, você precisa ter ação, você precisa se movimentar depois que você tomou as decisões, beleza? Então a ação ela vem seguida da decisão. A ação precisa ser definida imediatamente após? Não imediatamente após, porque às vezes você precisa de um tempo para pensar qual é a ação mais adequada, mas ela também não pode levar uma vida inteira. Então demora aí alguns dias para pelo menos começar a planejar essas ações, beleza? Então, vocês têm aí tarefa de Natal
em pensar quem que vocês estão poupando, quem vocês estão esperando para resolver a situação de vocês, ou quem vocês estão esperando se dar mal para que então você viva a sua vida, beleza? A Elisete não respondeu. Fica para próxima. Tarefa de Natal, hein? Deixa eu ver se tem. Tá. Obrigado pelo dia de hoje. Por nada. Como rodar o protocolo e tirar do núcleo a minha filha, que já tem 20 anos, está dependente química e conta comigo para sair dessa. Ela é sua filha, está numa situação difícil, ela está caminhando para ir buscar a maturidade, a maioridade dela. Nesse processo de buscar essa limpeza da dependência química, tem que ser, tipo assim, vocês têm que fazer digamos assim, pela obrigação do que tem que ser feito. A pessoa tá com colesterol. O que ela precisa fazer? Ela precisa treinar, precisa comer melhor, precisa se hidratar, precisa dormir. Beleza, isso tem que virar uma obrigação. O que precisa fazer para se livrar da dependência química? Isso aqui que nós vamos fazer. Não pode ser porque você acha que deve e ela acha que você deve. Vocês têm que resolver essa relação em relação às sensações de dívidas, aos erros cometidos. Tem que rodar protocolo para a relação, beleza? Então, cuida da relação, cuidou? Aí vamos cuidar da parte da dependência química. Uma coisa vai contribuir com a outra, beleza? Mas você não pode lidar ou viver a dependência química quando vocês estão resolvendo isso de um lugar de dívida. Isso você não pode. Aí o problema vai se instalar e ela nunca vai conseguir sair disso, nem você. E aí, em algum momento, tem que ficar claro que você se retratou, você reparou, vocês resolveram a relação. Você vai apoiá-la, você vai direcioná-la, você tá ali para dar suporte nesse processo. Mas depende dela. Ela já tem 20 anos, não depende de você, entende? Então, esse limite tem que estar claro também. Você tá ali, você vai apoiá-la no processo, mas depende dela. Beleza? Então, vocês estão aí com a tarefa de Natal. E aí, obrigado, quanto aprendizado. Maravilha. Não tem, uma vez que as aulas saíram do ar, elas não voltam, tá, gente? Seja elas quais forem. Que seja do ponto cego, dos encontros, intensivão de protocolo, saiu do ar, tá? Então, vocês vão se organizar. Então, beijo, Feliz Natal para vocês. Vivam aí esse feriado de maneira maravilhosa. Coloquem em prática, decidam, não deixem para depois. Façam agora mesmo, tá? Um beijo, tchau!